Deus, meus irmãos, esconda-me em Ti, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Irmãos, olha, eu estou tão feliz de estar aqui hoje. Nós vamos começar a mergulhar nas Escrituras. Nós vamos começar a pegar de forma minuciosa alguns textos bíblicos e vamos começar a entendê-los, a compreendê-los, a contextualizá-los para as nossas vidas, para o nosso coração. Então se prepare, porque as nossas quartas-feiras vão ser muito enriquecedoras, Desvendando a Bíblia é o tema das quartas-feiras que nós vamos aqui começar a mergulhar. E pegamos o texto de Hebreus. A carta aos Hebreus é o primeiro livro do Novo Testamento que nós estamos pegando para falar, para compartilhar com os irmãos sobre esse texto tão rico, esse texto tão evangelístico, que fala tanto sobre Jesus e sobre a soberania de Jesus Cristo, sobre as demais coisas, a autoridade de Cristo sobre nós e sobre tudo que foi criado. É uma carta muito detalhada, muito aprofundada. É uma carta que podemos dizer que ela é uma continuidade, Ela vem pós Jesus, ela vem após a ressurreição de Cristo, E é uma carta que vai falar desse evangelho contínuo, Da pessoa de Cristo Jesus. Bom, desvendando a Bíblia, livro de Hebreus. A carta aos Hebreus é conhecida como o quinto evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Pois bem, alguns escritores, alguns historiadores, eles afirmam categoricamente que Hebreus é como se fosse o quinto evangelho da Bíblia, de tanto que ele fala a respeito de Jesus, de tanto que ele fala a respeito da soberania de Cristo. O outro aspecto importante é que esta carta é a continuação do ministério de Jesus Cristo após sua ascensão, Eu já tinha falado um pouco sobre isso. Mostra Jesus como nosso intercessor, Isso é o centro dessa mensagem sobre o Jesus intercessor. Quem escreveu Hebreus? Bom, o livro de Hebreus é uma incógnita, Alguns vão falar que foi Paulo, Por achar algumas familiaridades em relação à escritura em si, mas não há uma certeza do autor, A carta foi escrita antes de 95 depois de Cristo, pois Clemente de Roma cita ela, e isso nos faz entender que ela foi escrita antes desse ano. Então é uma carta que a gente começa a vasculhar historicamente para tentar encontrar, da onde ela surge. Bom, alguns escritores acreditam que a carta foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, pois Jerusalém foi tomada por Tito e o templo incendiado, sendo milhares de judeus vendidos como escravos e suas terras destruídas pelos soldados romanos. Mas não há nenhuma mensagem sobre este fato na carta, e isso faz-se entender que essa carta ela é antes do ano 70 depois de Cristo, por não apresentar um fato histórico tão profundo que o povo judeu passou, Se pudesse resumir esta carta em uma única palavra, seria melhor. E se você pudesse resumir Hebreus numa sentença só, seria: Cristo é melhor. Ter Jesus é melhor. Jesus é a fonte de inspiração para os escritores da Bíblia Sagrada. Deus, o Espírito Santo, inspirou os autores a escreverem os textos bíblicos. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. Ela é a palavra viva do próprio Deus para
as nossas vidas. E isso é o centro do porquê nos reunimos, do porquê estamos na igreja. Não nos reunimos porque o louvor é bom, não nos reunimos porque a pregação é boa, ou porque a igreja ela é um ambiente aconchegante, um ambiente agradável. Não, nós nos reunimos porque Cristo nos salvou, porque Cristo nos resgatou. Então o centro de tudo é a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu e ressuscitou por nossas vidas. Bom, nós vamos entender logo nos primeiros textos aqui de Hebreus capítulo 1, que Jesus é superior aos profetas. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Quer dizer o quê? Aqui ele está fazendo um panorama histórico de que no Antigo Testamento Deus levantava profeta, homens que pudessem falar em nome de Deus para as nações, para os povos, dando direcionamento, dando estratégia, dando coordenadas de como o povo deveria prosseguir ou seguir, né? Nós vamos ver Moisés falando com Deus, acho que é mais emblemático do Antigo Testamento, os momentos em que Moisés fala com Deus, ele sobe ao monte, ele recebe os mandamentos do Senhor, ele recebe orientações de Deus, e há um momento em que o povo, querendo ouvir Deus, mas eles não aguentam ouvir a voz de Deus, e ali eles delegam a Moisés que pudesse continuar sendo esse intermediador, esse profeta, falando para o povo aquilo que Deus transmitia a ele. No versículo 2 vai dizer: e agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Aqui vale a pena ressaltar um aspecto sobre os últimos dias. A Bíblia ela usa muito essa expressão no Novo Testamento, últimos dias, e a Bíblia também vai se auto-interpretar dizendo para nós que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Então não é de uma maneira literal esses últimos dias, mas há também algumas referências quando se fala de últimos dias, referências de acontecimentos que se concretizaram ali pós-Jesus, pós-redenção de Jesus Cristo ascendendo aos céus, que se cumpriram ali, profecias ditas. Então vai muito variando essa questão quando nós falamos sobre os últimos dias, no versículo 3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com suas palavras poderosas sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Então a carta aos Hebreus, ela vai começar aqui logo nos primeiros versículos, como diz no ditado popular, com os 2 pés na porta, porque ela vai colocando as coisas no seu devido lugar. Em outras palavras, ela vai dizer assim: a redenção é Cristo, só tem um Salvador, só tem um Redentor, só tem um intermediador, que é por nós. Então ela vai trazer a figura de Jesus como o próprio Deus, a figura de Jesus como nosso Redentor, como nosso Salvador, como o Jesus glorioso, assentado à destra do Pai, louvado seja Deus. Então Jesus é superior aos profetas? É superior aos profetas. Nenhuma profecia dita, até mesmo nos dias de hoje, que nós podemos ver pessoas revelando, pessoas profetizando, elas podem sair desse campo de entendimento daquilo que Jesus já revelou pela palavra. Se você recebe uma profecia de alguém que está fora do contexto bíblico,
Isso não é de Deus. Toda a profecia, ela tem que se enquadrar dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando ela foge dessa esfera, não é de Deus. Tem até uma versão que fala, né? Fora disso é anátema, quer dizer, é maldito, não provém de Deus. E nós vemos acontecer nos dias de hoje também uma outra questão, que são o grupo de pessoas que não aceitam as profecias. Alguns vão ler esse texto e vão dizer: olha, esse texto prova de que não existe mais profecia, de que Jesus, ele foi o maior profeta, né? E realmente, ele é o maior profeta. A maior profecia é a palavra de Deus, a maior revelação é a palavra de Deus, mas nós não descartamos as maravilhas dos dons espirituais que são manifestados em usar pessoas em profecias, em revelação, dentro do enquadramento da palavra do Senhor. E o que me faz me apoiar nisso? Quando nós lemos essa carta aos Hebreus, nós temos que entender que ela está relatando o Jesus que é maior do que os profetas mencionados no Antigo Testamento. Isso descarta automaticamente a figura de Moisés como centro do judaísmo, né? Com Moisés como sendo o centro do judaísmo. Hebreus já vai desqualificar, trazendo que realmente quem se torna ali o Redentor. Agora, quando nós pegamos pós-Jesus, a redenção de Cristo no céu, o apóstolo Paulo foi um dos que falou na carta aos Coríntios, que está descrito em Gálatas, a respeito dos dons espirituais. E dentro dos dons, e dentro dessa ação divina e sobrenatural que Deus faz no meio do seu povo, existe a profecia, existe a revelação, existe a visão. Então são coisas espirituais que Deus realiza ainda em nosso meio. Então, como que nós temos que entender o livro de Hebreus? Nós temos que entender que tudo se faz por intermédio de Cristo Jesus, e é no nome de Jesus Cristo, e é de acordo com os ensinamentos em que Cristo nos deixou. Aquilo que foge dessa esfera, irmão, não provém de Deus. Nós poderemos aqui começar a listar algumas coisas, mas eu prefiro não fazer isso. Fique no pensamento de vocês, o que vocês veem na internet, o que vocês ouvem por aí, a respeito do que estão fazendo, e se tem coerência bíblica essas coisas, amém? O segundo aspecto é que Jesus é superior aos anjos. Lembra, eu li o versículo 4, o que revela que é o Filho, e muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou, superior ao nome deles. Ao nome deles quem? Dos anjos. Então, Jesus Cristo é superior aos profetas, e Jesus Cristo é superior aos anjos. Existem algumas seitas por aí que elas vão aceitar ou acreditar em anjo. Por exemplo, tem gente que acredita no anjo da guarda, né? Nós não acreditamos no anjo da guarda, isso não é bíblico, isso não existe. Não existe o anjo da guarda. Existe o anjo enviado para uma missão específica na terra, sobre a vida de um homem e de uma mulher. Em Hebreus capítulo, Hebreus capítulo, existe graduação de autoridade dos anjos. Então, dentro de uma ordem decrescente, nós vamos ter, agora sim é o texto, Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o Filho é a imagem de Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação. Aqui está falando da soberania de Cristo também, ó. Pois por meio dele, de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então quer dizer, existe uma ordem no mundo espiritual, e esta ordem é aplicada quando nós falamos desse aspecto direto dos anjos. Mas também nós temos que levar em consideração, e aqui é um parênteses, que nós estamos falando de um Jesus que estava desde o princípio. Ele fez parte
parte na hora que tudo foi criado. Ele não foi criado, mas ele estava quando criou-se os anjos. Então ele é superior aos anjos. E tem a ordem crescente. Nós falamos da ordem decrescente, tem a ordem crescente, que é Efésios capítulo 1, versículo 20. Que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líderes ou qualquer outro nome, não apenas deste mundo, mas também do futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então, dentro dessa esfera de anjos, irmãos, quando nós falamos da superioridade de Cristo sobre os anjos, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Nós estamos falando de uma organização no mundo espiritual em que os anjos estão ali adorando, trabalhando, sendo enviados, comissários do reino de Deus sobre a terra. Os anjos são criados e não gerados, né? Deuteronômio capítulo 7 e 10 vai falar sobre isso. Os anjos foram criados com um corpo espiritual, né? 1 Coríntios 15, 44. Os anjos são imortais, né? Lucas capítulo 20, versículo 36. Os anjos são invisíveis, né? Eles têm o poder de se materializar, mas por serem seres espirituais são invisíveis. Os nossos olhos físicos não podem vê-los. Por não possuírem um corpo material, torna-se impossível ao homem enxergar ao anjo. Eles, porém, podem manifestar-se de forma visível. E aí você vai encontrar em Mateus 28, 2, Atos 11, 11, Gênesis 18, 1, Lucas 1, 11. Tem mais referência, mas é isso. Os anjos não têm sexo. Olha só Marcos 12, 25, que diz: pois quando os mortos ressuscitarem, não se cansarão, nem se darão em casamento. Não se casarão e não se darão em casamento. Neste sentido, serão como os anjos dos céus, são seres assexuados. Os anjos são santos e puros. Você vai encontrar referência em Atos 10, 22, Marcos 8, 38, Apocalipse 14, 10. Um outro aspecto importante a se ressaltar aqui é que os anjos são inteiramente sujeitos a Deus e a Cristo, né? Efésios 1, 22 ao 23 vai falar sobre isso, que eles estão em submissão à vontade de Deus, o capitão, o rei dos reis. Os anjos possuem autoconsciência. Aqui eu até anotei o texto, porque isso é muito interessante, está em Lucas capítulo 1, versículo 19. O anjo respondeu, olha só: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Então os anjos possuem uma autoconsciência. Eles sabem aonde estão, eles sabem para onde vão, eles sabem qual é a sua missão. Os anjos possuem autodeterminação. Eles têm o que? Livre-arbítrio. Judas 1,6 vai dizer: também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Isso já tem uma referência mais do fim dos tempos, na questão do Apocalipse, e anjos que se rebelaram contra Deus e foram lançados fora dos céus e estão presos, estão acorrentados, esses anjos.
Os anjos são sábios. Segunda Samuel 14:20 vai falar sobre isso. Os anjos são poderosos, Salmos de número 103, verso 20. Os anjos têm emoção, Lucas capítulo 15, versículo 10 vai falar sobre isso. Os anjos têm a sua habitação nos céus. Então, mas da onde que o anjo é? Para onde que o anjo vai? Os anjos ficam nos céus. Lucas 22, 43 vai falar sobre isso, e Mateus 18, 10 fala sobre isso. Bom, existem alguns graus de anjos também. O primeiro deles são os 24 anciões. Deus os encorajou de representar a igreja de Deus de todos os tempos. 12 anciões representam a igreja no Antigo Testamento, que é relacionada às 12 tribos, e 12 anciões representam a igreja no Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. A Bíblia não revela a sua função, porém informa que eles têm vestidos brancos com coroas de ouro sobre sua cabeça, em Apocalipse 4:4, e permanecem sempre diante do trono de Deus, né? Apocalipse 4:4 vai falar sobre isso, cantando louvores ao Cordeiro pela salvação que ele ganhou com o seu sangue, né? Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 13. Segundo, temos os querubins, chamados de querubins da glória. Deus ordenou que fossem fabricados 2 querubins de ouro para fazer parte do propiciatório acima da arca, né? Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 19. Deus também mandou que fossem bordados querubins em obra-prima sobre o véu, Êxodo 26, 31, bem como nas cortinas do tabernáculo, né? Em Êxodo 26, 1. Então, o querubim, ele tem a sua função angelical, ele tem um nome, ele tem uma missão, ele tem uma ordenança divina a cumprir, né? Terceiro, temos os serafins. A Bíblia faz menção deles uma só vez, que está em Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Os serafins têm 3 pares de asas, com 2 cobrem o rosto em reverência diante de Deus, e com 2 cobrem os pés, para que suas próprias obras não apareçam, e com 2 voam. Eles sempre clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quarto, nós temos os arcanjos. A Bíblia chama os anjos de exército de Deus. Em Salmo 148, verso 2 fala sobre isso. Fala também do príncipe do exército do Senhor, lá em Isaías 55:4. Quando a Bíblia fala dos principados, em Colossenses 1:16, refere-se certamente, guarde isso, refere-se certamente aos arcanjos. Então, quando nós estamos aqui falando sobre principados e potestades, às vezes fica uma geografia meio que relativa, aonde que é isso, como que funciona isso. É uma ordem, irmão, é uma organização. O mundo espiritual não é bagunçado. O mundo espiritual, ele tem uma ordem, ele tem uma hierarquia a ser seguida, e os anjos seguem essa hierarquia e respondem à missão que foi incumbida a cada um deles. Os anjos comuns, né, a última esfera, os anjos comuns, são eles o exército celestial que sempre está de pé diante do trono do Senhor, à sua direita e à sua esquerda. Segunda Crônicas 18:18 diz sobre isso. A Bíblia diz: porventura tem número os seus exércitos? Jó 25:3. É um exército inumerado de anjos do céu. Jesus falou que poderia pedir ao Pai e Ele lhe enviaria mais de 12 legiões. E aí eu fiz a conta, é mais ou menos 72 mil anjos. Mateus 26:53. Então existe essa hierarquia, existe essa nomenclatura, Senhor, existe essa missão dos anjos do céu, e eles estão trabalhando, eles não param, irmão. Os anjos do céu estão o tempo todo atuando
em nome de Jesus. Jesus é superior aos anjos. Então, que fique claro através desse relato que a gente fez, através desse panorama sobre a questão dos anjos, que Jesus está acima dos profetas e também, como lemos em Hebreus, está acima dos anjos. Por que ele está acima dos anjos? Ele não foi criado, mas ele é o Criador. Ele não é o ministro no sentido de subalterno, ele é igual ao Pai. Esse é o Jesus que servimos. Ele opera a obra da redenção. Então ele é maior do que os anjos, né? Nós tivemos muitos problemas históricos com a questão de anjos, porque o anjo, a Bíblia fala que ele não tem a missão de pregar. A missão de pregar, ela foi incumbida a nós. Deus nos usa para transmitir as escrituras sagradas. Porém, nós temos aí ao longo da história alguns equívocos cometidos, e que isso desencadeou em religiões que foram criadas, que receberam visões de anjos, né? Mas eu queria abrir um parênteses para dizer para você que da mesma forma que os anjos do céu, eles podem se materializar, eles podem fisicamente aparecer, os anjos caídos, os anjos que negaram a glória de Deus e que caíram do céu, eles têm esse mesmo poder de ter uma aparência como de uma pessoa, como de um ente querido, e isso acaba trazendo equívocos. As pessoas acabam se atrapalhando nisso e caindo em heresias, caindo em doutrinas que não são bíblicas, que não são de Deus. Como eu disse e repito, assim como os profetas, isso também cabe aos anjos. Tudo tem que estar alinhado com as escrituras sagradas, meus irmãos. Não existe essa de que, olha, Deus me revelou um negócio aqui e é uma coisa nova que não está na Bíblia. Não existe, irmão. A Bíblia já está selada, já está fechada. Ai daquele que acrescentar uma vírgula, um tio dessa palavra. Então essa é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus, e é ela a nossa bússola, é ela a nossa linha de discernimento, para nós olharmos as circunstâncias à nossa volta e poder ali tomar uma decisão pontual a respeito e seguindo, né, o Evangelho de Cristo. Pois bem, em Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz: pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei, ou ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho, e quando ele trouxer seu filho supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Adorem quem, irmão? Adorem a Jesus. Adorem a Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. A respeito dos anjos ele diz: ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, pertence para todo o sempre. Quer dizer, é o Jesus glorificado, é o Jesus Rei dos Reis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeia o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Aqui é quem, irmão? Lembra que eu falei sobre Jesus está desde o princípio da criação? É isso. Por isso Hebreus é magnífico, irmãos. Esse panorama, nós estamos no primeiro capítulo ainda. Esse panorama é um panorama incrível, e aqui ele já está sentenciando. Jesus estava desde o princípio, ele é o próprio Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, né? Eles deixaram de existir, mas tu permanecerás para sempre. Jesus permanece para sempre. Eles se desgastarão com roupas velhas, tu o desdobrarás com o manto e te desfarás deles como roupas velhas. Tu, porém, é sempre o mesmo,
teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Sabe, esse cuidado aí, que tem que tomar cuidado com esse cuidado. Não é um anjo protetor, irmão. Não existe um anjo exclusivo para mim, exclusivo para você. São anjos do Senhor enviados em uma missão. Então o anjo vem e dá livramento. A Bíblia fala que o anjo vem e ele traz a bênção. A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia nunca se refere sobre um anjo que vai ficar lado a lado. Você não ouve falar: Abraão não tem isso, Isaac não tem isso, né? Os profetas do momento mais conturbado do povo judeu, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, né? Oséias, são homens que tiveram inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento ele passava. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas no Antigo Testamento ele passava, ele vinha, revelava e voltava. E os anjos, a mesma função. Hoje o que temos aqui na terra é a promessa que Jesus fez, é o Consolador, é aquele que fica e permanece. E esse não é um anjo, esse é o próprio Deus, é o Deus Espírito Santo, amém? Da Trindade, louvado seja Deus. Bom, a carta aos Hebreus intercala a superioridade de Cristo com exortações para os crentes não cometessem apostasia e voltassem ao judaísmo. Então veja bem, irmão, o que estava acontecendo aqui nesse preâmbulo, né? Não podemos afirmar, mas vamos supor aqui que a carta aos Hebreus, ela foi escrita antes dos anos 70, porque existem muitas coisas aqui que são coerentes com essa data, né? De ser antes dos anos 70. Era um tempo em que os apóstolos estavam incessantemente ministrando o evangelho e convertendo os judeus ao cristianismo, convertendo os gentios ao cristianismo. Então, nessa fase de conversão, havia muita dúvida, muito questionamento, e no momento em que o evangelho estava se espalhando, também se espalhava a perseguição. A igreja estava sendo perseguida de uma forma intensa e profunda, e isso fez com que as pessoas que tinham sido evangelizadas e convertidas ao cristianismo voltassem atrás. As pessoas começavam a ficar em dúvida, falando: poxa, acho que eu vou voltar para o judaísmo. Pois bem, olha o que diz agora em Hebreus capítulo 2 versículo 1: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviam falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade, que aí é uma concordância do que Paulo vai falar em Coríntios. Então veja bem, o texto de Hebreus, ele intercala essa superioridade de Cristo, mas também traz uma exortação sobre o crente permanecer fiel, convicto de que Cristo é o centro de todas as coisas, e que por meio dele nós nos movemos, como diz a palavra do Senhor. No momento da tribulação, eles ficaram duvidosos dessa verdade. Então aqui é como se fosse uma ratificação, é como se fosse uma segunda vinda, né? Paulo, ele faz 3 viagens missionárias, e em Tessalonicenses ele tem que escrever 2 cartas,
porque na primeira carta eles não tinham entendido muito bem o que Paulo estava querendo dizer, principalmente no aspecto da volta de Cristo, porque acharam que Jesus ia voltar ali naquele templo, e eles começaram a vender suas coisas, eles começaram a se preparar para Jesus, e ele teve que escrever uma outra carta dizendo sobre não saber o dia nem a hora, senão somente o Pai, e para que eles continuassem anunciando esse evangelho transformador. Então aqui Hebreus é como se fosse essa ratificação, reafirmando sobre o Cristo que supre, por mais que eles estivessem passando por perseguição. E aqui não é qualquer perseguição, irmão, nós estamos falando de uma perseguição muito severa do povo de Deus, né? Agora olha só o que ele diz no versículo de número 5: além disso, não são anjos que governaram o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quer dizer, Jesus Cristo glorificado, nascendo agora na Virgem Maria, vai se colocar numa posição de um homem comum, inferior aos anjos, mas agora ele glorificado, morto e ressurreto na cruz do Calvário, ele vai ser superior a tudo e a todos, ele volta a obter a sua glória, e mais do que isso, agora ele é o Redentor, ele é a representação de uma nova aliança. Nós lemos isso em Santa Ceia, toda ceia, né? Que é uma nova aliança confirmada no sangue de Jesus Cristo. Isso é a redenção de Cristo sobre nós. Olha só a continuação: quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade, contudo vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como o que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo irmãos, quando diz: proclamarei seu nome a meus irmãos, e no meio de teu povo reunido te louvarei, né? É você falar de boca cheia, é você ter a alegria de anunciar esse Jesus, porque ele é um modelo para nós. E se ele tem essa alegria, esse entusiasmo, esse ânimo de falar sem medo, sem receio, sem dúvida, isso se reflete em nós, para caminharmos nesse evangelho, também falando com gratidão, com alegria: olha, eu sou cristão, eu sirvo a um Deus maravilhoso. E também afirmou: porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. A confiança que fica na alma, que fica no coração da gente, e que nos torna próximos dele. Então tudo acontece, nós lemos aqui, por intermédio de uma única pessoa. Então a Bíblia fala assim, que não pode jorrar água doce e água amarga. Não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Da mesma forma é a posição do cristão, e é a posição do cristão na sua vida pessoal, que é o que? Se entregando a Cristo, aceitando Jesus e vivendo o evangelho, mas também daquilo que retrata o próprio Cristo,
que é o Cristo que abençoa, que é o Cristo que conforta, é o Cristo que consola, é o Cristo que traz a justiça, é o Cristo que traz a graça. É isso, é uma única fonte sendo jorrada. Não é, Jesus opera aqui, mas olha, ali pode operar também uma outra divindade, ali pode operar também um outro ser espiritual. Não tem essa bagunça. É um só, operando tudo em todos ao mesmo tempo. Aqui na igreja do Jaraguá, estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo. Ele nos influencia, Ele nos traz inspiração e ilumina o nosso pensamento para transmitir as Escrituras. E esse mesmo Espírito Santo está em diversas outras igrejas fazendo a mesma manifestação de graça e poder. Em outras nações, a mesma manifestação de graça e de poder. Então a continuação em poder falar de Jesus, em poder fazer as pessoas permanecerem firmes nesse evangelho transformador, ela é muito necessária, principalmente no momento de perseguição. Olha, no versículo 14: visto portanto que os filhos não seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Então quer dizer, é o Jesus que era um ser espiritual, um ser glorificado, e que agora toma a forma humana, vai ser gerado dentro do ventre. Pense comigo isso, irmão, se não é uma maravilha do céu. Deus se dispor de si mesmo, enviando seu filho, seu único filho, sendo gerado, irmão. 9 meses Deus foi gerado no ventre de uma mulher. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aí você fala assim: olha, eu não gosto da morte não. Se morrer um parente meu, eu vou ficar entristecido, meu coração vai fechar. Por mais que eu sei da salvação, por mais que eu sei que o meu irmão morreu em Cristo e está com a sua salvação assegurada, mas sabe por que a gente não consegue se conformar com isso? Porque nós fomos gerados para a vida e não para a morte. Então quando você é gerado para a vida, você jamais vai se conformar com aquilo que é relacionado à morte. Por isso ficamos perplexos em ver os nossos irmãos judeus, palestinos, se degladiando e pessoas morrendo, né? Estava até hoje com a avó Sueli, né, vó? Só notícia ruim, né? A Rússia e a Ucrânia. E o que a gente faz? Nós se entristecemos. Nós como cristãos faz o que? Dobra o joelho e ora para Deus trazer livramento para os irmãos palestinos. Irmão, os dados confirmam que cerca de 20% dos palestinos são cristãos, se convertem ao evangelho, servos de Deus. Como não se compadecer deste povo, de famílias que estão tendo que fugir de suas casas por causa de bombardeios? E esse é o coração do crente, é o coração que se compadece, é o coração que tem empatia, é o coração que se coloca no lugar do outro. Também, olha só, no 16: também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Somos nós. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso, fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Quer dizer o que? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era aquele homem levantado para cuidar das coisas de dentro do templo, mas principalmente ele levava o pecado, a expiação do pecado do povo dentro do Santo dos Santos. E onde que era o Santo dos Santos? Era além do véu. Tinha um véu e não podia entrar, irmão. Se entrasse uma pessoa ali,
sem estar consagrada, sem estar autorizada por Deus, ela morria ali, ela caía morta. Assim como levar a arca da aliança. E por que isso? Você fala, poxa, como é severo isso? Porque era a própria presença de Deus naquele ambiente. Não era hoje somos representantes do céu, ali não, ali era o próprio Deus. Então a arca da aliança, ela representava o próprio Deus. Você imagina em tamanhos de grandeza, irmão, a glória manifestada é algo insondável, incalculável, difícil dos nossos olhares humanos poder compreender, mas é a glória majestosa do Senhor manifestada. Olha, no 18, para encerrar, uma vez que Ele próprio passou por sofrimento e tentações, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então esse é o Jesus que tomou a forma humana e que Ele nos entende, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe do nosso sofrimento, Ele se compadece conosco, meus irmãos. Você acha que Jesus não se compadece quando vê os seus filhos morrendo, os seus filhos guerreando, os seus filhos te odiando? Deus olha por todos e se compadece. E um coração arrependido, um coração que se converte a esse Jesus misericordioso, é recebido no mesmo instante, irmão, a redenção, a salvação chega na vida do crente, quando ele sabe, quando ele entende, quando ele compreende que é só Jesus, tudo gira em torno. Nós vamos ver isso, quarta que vem continua, falar muito o nome de Jesus, esse nome é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Por isso que quando eu invoco, eu não vou invocar qualquer um, eu vou invocar Jesus de Nazaré, é a presença de Jesus. Olha, Ele disse assim: eu estarei convosco até a consumação dos dias. A Bíblia também fala que Ele está mais perto do que as nossas vestimentas, que Ele sabe quantos fios tem na nossa cabeça. Então esse é o Jesus misericordioso, esse é o Jesus bondoso, que está ao nosso lado, conduzindo a nossa vida, nos ajudando nos momentos mais difíceis, e nos dando capacitação para compreendê-lo cada vez mais. É um descortinar. Cada vez que eu leio a Bíblia eu aprendo, cada vez que eu oro eu me aproximo, cada vez que eu jejuo eu me quebranto. São ferramentas poderosas, que na realidade vão me levar para mais perto do Mestre, para mais perto do Messias, para mais perto do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Que você guarde bem aquilo que foi falado hoje. Jesus, Ele está acima dos profetas. Jesus, Ele está acima dos anjos. E Jesus, o único momento em que Ele se coloca inferior aos anjos é quando Ele vai tomar a forma humana. Mas agora nós temos o Jesus glorificado, o Jesus Redentor. Louvado seja Deus. Sou Igreja de Deus.